Olá pessoal, sou o professor Mozi Araújo, sejam bem-vindos à nossa live de aquecimento para a imersão de Dry Needling. Então o tema da nossa live de hoje vai ser sobre como você pode potencializar os seus resultados usando a eletroestimulação associada aí ao agulhamento, ao Dry Needling e outras técnicas de agulhamento. E se você ainda não fez a sua inscrição nessa imersão que nós vamos ter de Dry Needling, vai aí no link, na bio, que você vai ter um link para fazer a inscrição, tá bom? Então, corre aí, não perca essa oportunidade. Então, nesse exato momento, nós já estamos com 4.000 inscritos. Então, a imersão ela vai ocorrer a partir da semana que vem, do dia 28 ao dia 2 de agosto. Então, 28 de julho a 2 de agosto. E todos os participantes vão ganhar um certificado de participação nessa imersão em Dry Needling. Então, não percam, vão no link aí na bio para poder fazer essa inscrição e não perder essa oportunidade. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho aí então sobre alguns aspectos aí de associar, como que a gente pode potencializar os efeitos do agulhamento utilizando a eletroestimulação. Então, vamos recapitular aqui, talvez para quem já assistiu algumas lives minhas, ou já tem alguma noção, ou vamos aprender do zero aqui com talvez quem ainda não teve essa noção. Falando do agulhamento em geral, tá? As técnicas de agulhamento, o Dry Needling, a acupuntura, mais especificamente o Dry Needling, basicamente nós vamos ter 3 ações aí importantes quando a gente insere a agulha ali no corpo, nós vamos ter uma ação local, e aí essa ação local ela vai depender muito de como, da profundidade que a gente insere essa agulha. Então, dependendo da profundidade, nós vamos ter então, vamos estar estimulando tecidos diferentes, Às vezes pode ser mais subcutâneo essa estimulação, mas geralmente no Dry Needling a gente faz um agulhamento que vai tentar chegar ali ao tecido muscular, para desativação de ponto gatilho, por exemplo. Lembrando que o Dry Needling não se limita só à desativação de ponto gatilho, e aí na imersão a gente vai abordar outras práticas, como que nós podemos utilizar outras abordagens aí no Dry Needling. Mas o mais tradicional, o mais comum que a gente conhece é utilizar o Dry Needling para então a desativação de pontos gatilhos ou dores músculo-esqueléticas, tá? Então a gente vai inserir a agulha ali até chegar no tecido alvo, na região alvo, claro que tendo aí os devidos cuidados. E ali nós vamos ter uns efeitos locais, liberação de substâncias ali, de mediadores químicos, neurotransmissores que vão agir no local, tá? Outra ação que ocorre é a nível da medula, a nível segmentar. Então isso é importante porque a medula a gente sabe que é um local de modulação. Ainda está se estudando muito sobre isso, principalmente relacionado à dor, A gente já entende algumas coisas, mas com certeza ainda temos muito que aprender. Mas entende-se que na medula é um local de modulação dos estímulos, tá? Outra ação que ocorre do agulhamento é a nível central, sistema nervoso central, mais especificamente no cérebro, e nós vamos ter ativações de áreas específicas ali, não só somatosensorial, mas do processamento cognitivo, afetivo também, Então depende do local que nós agulhamos, vão depender de alguns fatores. Então, só para trazer essas informações para entendermos aí os mecanismos do agulhamento. As regiões, vamos dizer assim, ou as ações ocorrem a nível local, segmentar e suprassegmentar. E aí, falando de dor especificamente, nós vamos ter, então,
a base, né, assim, da analgesia da acupuntura ou do dry needling, das técnicas de agulhamento, vai estar muito associada à liberação opioide, tá? E a via descendente inibitória de dor, são alguns dos mecanismos aí que a gente tem já de alguns estudos, tá? Porém, nós podemos, então, como que nós estamos inserir a agulha, estou explorando esse efeito de liberação opioide, além das ações que eu falei a nível local. Por exemplo, na região onde você insere a agulha, nós temos ativação de óxido nítrico, que é um vasodilatador, né? Então, você melhora a vascularização ali naquele local. E aí eu posso, então, só colocar a agulha e deixar lá, é uma maneira de estimular, tá? Às vezes é um paciente que está muito sensível, né? E aí, na aula, quando eu falo sobre dor, eu exploro um pouquinho mais aí a neurociência da dor. Não é o objetivo da nossa live aqui, mas estou trazendo algumas informações para que vocês possam entender a linha de raciocínio, tá? Então, pode ter pacientes que têm uma dor nociplástica, uma sensibilização central, que já está, o toque ali, a percepção do toque está muito sensível, ou às vezes a dor está espontânea, né? Então, às vezes, nesse paciente, nós vamos usar a estratégia de só deixar a agulha ali, por exemplo, né? Estou dando algumas possibilidades aqui. A outra é de fazer estimulações manuais na agulha. Esse é o mais clássico, né? É você manualmente estimular a agulha. E aí existem várias maneiras de estimular essa agulha também, tá? Posso fazer pistonagens, né? Entrar e sair a agulha, girar horário, anti-horário. Então, existem algumas possibilidades aí que nós usamos para estimular essa agulha manualmente. Uma das técnicas, quando a gente quer explorar essa liberação opioide, né? E esse efeito de modulação, então o que a gente tenta aí com a agulha é fazer uma neuromodulação, modular essas informações que às vezes elas estão exacerbadas na dor e a gente quer normalizar mais isso, seja a nível local, porque ali às vezes você tem mediadores químicos pró-inflamatórios que estão sensibilizando perifericamente os tecidos, isso está hiperestimulando a nível medular, uma hiperestimulação a nível segmentar ou medular, e isso ativando, né, e ocorrendo neuroplasticidade mais central. Então a ideia do agulhamento é tentar modular isso aí. E aí uma das estratégias, se o paciente, né, dependendo da região, tem vários fatores que a gente pode levar em consideração. Mas uma delas é estimular a agulha girando horário, anti-horário rapidamente e aí a gente vai gerando um efeito de analgesia, dependendo dos pontos estimulados, até anestesiando o local, tá? Porém, se eu quero que esse efeito ele dure um tempo maior, ou que essa analgesia ela eu consiga produzir esse efeito analgésico mais rápido e de maior duração, né, a liberação desses opioides, nós vamos então ter que ficar ali estimulando manualmente. Só que isso há um desgaste maior para o terapeuta, né? E aí entra então a associação da eletroestimulação com as técnicas de agulhamento, com o dry needling, com a acupuntura, tá? Por exemplo. E aí a gente vai entender que, por exemplo, na China, eles utilizam muito em cirurgias para auxiliar na anestesia. Não quer dizer que fazem só anestesia com a acupuntura, mas é um auxílio ali que eles utilizam, escolhendo alguns pontos que tem um efeito mais sedativo e anestésico ali, dependendo da região que está sendo feita essa cirurgia, por exemplo, né? E existe, então, a partir da década de 70, a acupuntura teve um boom aí de estudos, da mesma forma o dry needling, né? Mais na década de 90 ali, que o dry needling começa a avançar, e ambas as técnicas aí utilizam, então, a eletroestimulação, ou a eletroacupuntura, a eletro-dry needling, né?
ou seja, a eletroestimulação associada com o agulhamento. Porém, a primeira coisa então que a gente tem que entender é isso, que eu vou estar potencializando o efeito do agulhamento, tá? E aí eu vou tentar aqui mostrar um slide aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui. Para vocês visualizarem, só um minutinho aqui. Bom, vou tentar mostrar aqui para vocês. Consegui achar aqui. Então, girei a câmera, vou tentar aproximar o máximo aqui. Então, o que esse slide ele está falando aqui? Ele está comparando, pessoal, a estimulação, o efeito da estimulação com as placas, né, da eletroestimulação. Então, principalmente os fisioterapeutas, pode ser que tenha outros colegas aí da saúde que estejam ouvindo hoje a live, mas acredito que a maioria sejam fisioterapeutas. A gente aprende ali o TENS, o FES, né, a eletroestimulação, outras correntes também. Vou tentar mexer aqui o meu cursor, tá vendo a setinha vermelha? Então aqui está ilustrando, pessoal, a estimulação com as placas, né? Eu tenho os eletrodos em placa. E aqui seria mais ou menos a profundidade, a maneira como vai agir essa corrente ali nos tecidos. Aqui mais embaixo, né, está mostrando a estimulação com o agulhamento, né? Então a gente observa que ela é mais pontual, né, porque tem inserção da agulha, porém ela consegue ser mais profunda também, tá? Então ela ativa mais profundamente ali. É claro que vai depender do ângulo de inserção, né? Ou seja, o que a gente observa aqui, pessoal? Voltando, o que a gente observou ali? Que a eletroestimulação associada ao agulhamento não é colocar as placas lá do TENS, né? Uma eletroestimulação tradicional com eletrodo em placa e colocar a agulha no meio, por exemplo. O que a gente vai fazer é utilizar um eletrodo em garra, que é chamado de jacaré, né? Assim, um termo mais popular. Então, esses jacarezinhos aí são os eletrodos em garra. E a gente vai, então, pinçar a agulha. E a partir dali, então, você está utilizando a agulha como um transmissor, vamos dizer assim, né? Que vai conduzir, um condutor dessa estimulação elétrica. E aí, qual que é a vantagem, né? É você ter já a agulha inserida no tecido-alvo. Então, o agulhamento, diferente da placa, não. Você tem a impedância da pele, você tem a barreira da pele. E a gente observou no desenho que a gente tem uma certa profundidade, que esse estímulo elétrico ele consegue atingir. Porém, como a agulha ela consegue... a gente tem tamanhos de agulhas diferentes, né? Então, eu consigo chegar no músculo que eu quero e aí a corrente ela consegue ser mais profunda. Então, essa é uma das vantagens, né? A agulha ela já rompeu a barreira da pele, ela já está inserida no tecido-alvo. E aí, consequentemente, a gente consegue, então, fazer uma estimulação muito mais profunda, mais eficaz também. A gente tem vários estudos aí com eletroacupuntura, eletrodry needling, né? Ou seja, o agulhamento associado à eletroestimulação, que geralmente vai produzir um efeito mais duradouro e mais profundo também. Então ali eu tentei mostrar para vocês, para visualizar um pouquinho como que isso ocorre, né? O mecanismo ali, como isso ocorre, ou seja, a gente está potencializando o efeito do agulhamento. Então, ao invés de ficar estimulando manualmente, nós vamos usar os parâmetros, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas para potencializar os efeitos, principalmente analgésicos do agulhamento. Um outro detalhe importante, né, é que nós temos que sempre prestar atenção como que essas agulhas elas estão inseridas.
E aí eu reforço sempre isso nos meus cursos, né? Quando a gente fala da parte fala da parte da eletro, tá bom? Porque um raciocínio clínico ali é quando você vai estimular manualmente. Às vezes eu posso colocar só uma agulha, tô com um ponto gatilho aqui no esternocleidomastoide, no masseter, por exemplo. Eu posso estimular com uma agulha lá e trabalhar com uma agulha, por exemplo, tá? É claro que a gente geralmente vai usar mais de uma agulha, mas estou dando um exemplo simples aqui, que esse é um pensamento em estimulação manual. Eu estou com uma agulha agora. Para a estimulação elétrica, né, ou a eletroestimulação associada ao agulhamento, eu já tenho que pensar em colocar pelo menos 2 agulhas. Porque eu preciso fechar um circuito com 2 agulhas. Então, sempre eu vou raciocinar para que aquela área de dor, né, essa é uma das estratégias, não é a única, né? Eu possa preencher aquela área que eu estou estimulando ali, de maneira que eu consiga fechar o circuito ali dos eletrodos em garra, né? Ou seja, eu vou grampear as agulhas. Lembrando que a gente não vai grampear M-corpo, né? Pôs a agulha na mão direita e vou fechar o circuito na mão esquerda, tá? Os primeiros aparelhos que a gente tinha aí, que usava em eletroacupuntura, né? Eletro-dry needling aí, eram aparelhos polarizados, né? A gente tinha que ter o cuidado ali da corrente positiva, negativa. Hoje em dia a gente não tem mais essa preocupação, os aparelhos mais modernos já fazem essa modulação automática ali em questão de polaridade e a gente não tem essa preocupação. Antes tinha a ideia lá do jacarezinho preto ou vermelho, o cabo preto ou vermelho, né? Um positivo, outro negativo. E a gente tinha que sempre ter essa preocupação. Agora não tem esse detalhe, porém a gente não vai cruzar então um M-corpo, tá? Vou mostrar aqui de novo, vou tentar... Agora eu já peguei a manha aqui, vai ser mais rápido, ó. Então, vou aproximar de novo. Então vamos observar aqui na coluna, ó. Tá vendo que essa é uma imagem mostrando ali que os eletrodos eles estão próximos, né? Fechando um circuito, ou por exemplo aqui no joelho, ó. Então se eu estou pensando em fazer um agulhamento no joelho, eu não vou colocar uma agulha lá na mão e a outra no joelho e fechar um circuito. Então eu tento sempre fechar um circuito o mais próximo possível, na área próxima, né? Não tem uma regra ali da distância exata, mas a gente tende sempre a deixar próximo, não precisa ser muito próximo, tá? Vou voltar aqui. Então, ali só para visualizar essa ideia de fechar o circuito. Então, essa é uma dica interessante aí para o raciocínio clínico, né? Então, eu gosto muito nos meus cursos, pessoal, de não só colocar uma tapeira, só pode fazer dessa maneira, mas eu dou constantemente princípios ali que vocês podem usar no seu dia a dia clínico, independente do paciente. Então, se você tem um princípio de que você tem que, quando vai usar a eletroestimulação, você tem que deixar, colocar as agulhas de maneira que você consiga fechar o circuito. Então, essa é a primeira dica aí para vocês. A segunda, pessoal, é a questão do tamanho da agulha, do ângulo de inserção, dependendo do local onde eu vou colocar. Então, por exemplo, na face é um local onde a gente geralmente não coloca agulhas muito grandes. E se a agulha for um pouco maior, a gente não vai ter muita profundidade de inserção. O que isso significa? Que se eu vou grampear aqui o jacarezinho numa região, por exemplo, eu estou com a dor de disfunção temporomandibular, uma neuralgia do trigêmeo, né? E aí eu vou fechar o circuito aqui, ok, eu coloquei as agulhas próximas, eu já usei aquele mesmo princípio, o primeiro princípio que eu ensinei, só que agora eu tenho que estar atento de como essa agulha ela ficou fixa, porque uma coisa é colocar a agulha e fixá-la para o estímulo manual, outra coisa é quando eu grampeio os eletrodos em garra na agulha, porque agora eu tenho um peso ali pendurado nas agulhas. E aí, dependendo da posição que a pessoa está em relação à agulha, né, o local onde você colocou a agulha, tem o efeito da gravidade também.
E depois, quando você liga o aparelho, liga a intensidade, às vezes a agulha ela vai ficar mexendo. E isso pode ir tirando a agulha. Então você às vezes vai colocar um micropore, você vai ter todo esse cuidado antes de ligar o aparelho. Ou seja, o ângulo de inserção, o tamanho da agulha que você colocou, a hora que você grampeia o jacarezinho lá, ou seja, o eletrodo engarra, você já tem uma noção se a agulha ela teve a tendência de sair ou não. Às vezes você vai ter que ajustar a inserção da agulha. Se você viu que a agulha está bem inserida, colocou tudo ok, mas ainda não sente, né? Você percebe que a tendência é que a agulha saia a hora que você ligar a intensidade e aí começar a estimular ali, você vem com o micropore e gruda ali, prega, né? E fixa aquele eletrodo engarro, o jacarezinho ali no local, tá? Nos dois locais, e aí a agulha não vai cair. Então essa é uma outra dica interessante aí também, para que você possa agulhar com segurança, tá? E não deixar a agulha cair no decorrer da eletroestimulação, tá bom? Eu vou mostrar alguns outros vídeos aqui para vocês também, vocês vão ver que vão ter, dependendo do parâmetro que eu coloco, a ideia é chegar no limiar motor, então vai gerar contração ali, e a agulha vai ficar mexendo, então eu tenho que estar bem atento em relação a isso, dependendo da região onde eu coloco, o ângulo que ficou a agulha, né? Para que eu possa fixar essa agulha e ela não cair, tá bom? Então esse é um outro detalhe importante. O aparelho, essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Qual aparelho que eu utilizo, né? Existem aparelhos no mercado específicos aí de eletroacupuntura que pode ser usado para o dry needling também, porque a gente usa a mesma agulha aí para estimular os locais, né? Porém, eu posso também usar aparelhos convencionais aí de TENS, que você já tem, tá bom? Independente da marca, portátil ou maior, né? Eu tenho dois aparelhos, tenho um maior e um portátil. A diferença é que os maiores, né? Você vai ter talvez mais canais, né? Mais saídas ali. Você consegue, às vezes, eletroestimular mais áreas. Porém, ele é mais difícil de transportar. Então, se você trabalha domiciliar, por exemplo, a dica aqui seria você utilizar um aparelho que seja portátil. Você consegue carregar ele facilmente, montar ali, só que você tem menos saídas. Então, tudo isso, pessoal, também são informações que você vai ter que raciocinar, né? São as informações que você tem ali para poder ter a tomada de decisão clínica. Opa, eu estou com um aparelho que ele é portátil, ele tem duas saídas só, dois canais. Então, eu vou poder usar só 4 agulhas, né? Ou seja, 2 locais só que eu vou conseguir fazer a eletroestimulação. Então, às vezes, se é um paciente que caberia, às vezes, eletroestimular várias áreas, talvez não seria interessante talvez não seria interessante você usar muito espalhado, você não vai conseguir usar isso muito espalhado, então você vai ter que focar no que é principal e estimular manualmente outras áreas, né? Então tudo isso você leve em consideração na hora que você está tomando a decisão clínica ali. Então, por exemplo, o paciente recente aí que eu atendi, ele estava com epicondilite medial, e também com uma artrose no joelho, né? Então, a gente pode agulhar para esses dois casos aí. Mas a dor que estava mais intensa, que ele estava mais incomodando, era da epicondilite. E aí, na epicondilite, então, eu priorizei fechar o circuito lá na epicondilite, e fazer manualmente ali no joelho. Por quê? Ficam regiões distantes, né? Então, às vezes, com 2 canais só ali, ficaria meio difícil de fazer eletroestimulação nos 2 locais de maneira satisfatória. Mas eu posso, então, às vezes... O pessoal tá tudo ok aí? Espero que esteja ok aí o áudio. O que acontece? Eu posso, então...
alternar, né? Então, em uma sessão eu dou ênfase ali, dou ênfase naquela região, tá? E eu posso também trocar essa região depois na segunda sessão. Então, trabalhar o joelho agora e depois fazer a estimulação da região do cotovelo, tá bom? Então, esse é um outro raciocínio aí do tipo de aparelho, tá bom? Aí um detalhe que vocês têm que estar atento, às vezes esses aparelhos que você tem de TENS, eles só tem um eletrodo em placa, né? Que é o tradicional. Alguns atrasados, outros normais aí. Vamos que vamos aí com a internet. Deixa eu ver se tá melhor aí. Estão conseguindo ouvir bem. Então, beleza. Então, o que acontece? Nós temos que estar atento, então, de comprar esses eletrodos em garra. Geralmente, lojas de material de acupuntura, loja de material de fisioterapia, né? Vocês conseguem, então, vocês conseguem comprar esses eletrodos em garra, tá bom? Então, para poder fazer a eletroestimulação, não é difícil de conseguir, tá? Mas é importante, então, reforçando a ideia de que a eletroestimulação associada com agulhamento não é colocar as placas do TENS ali, ou seja, o eletrodo em placa e pôr uma agulha no meio, tá? Porque eu mostrei já no slide, no primeiro slide que eu compartilhei com vocês, que quando eu agulho eu consigo ser mais profundo, atingir o tecido-alvo, e aí a eletroestimulação ela também é mais profunda, tá bom? Então, vamos para um outro detalhe aqui para vocês, tá? Vamos para um outro detalhe importante aqui. Eu vou colocar de novo aqui para vocês, ó, espero que estejam conseguindo ver. Esse gráfico aqui, ele está mostrando, dependendo da estimulação aqui, da intensidade, né? Nós podemos atingir aqui fibras nervosas diferentes. Então, na verdade, a gente sempre vai tentar atingir o limiar motor, tá? Esse gráfico, basicamente, é isso que está falando. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês essa estimulação aqui, um vídeo, né? Mostrando aqui a estimulação. Deixa eu tentar aproximar mais aqui. E vou ligar para vocês visualizarem. Então, ó, esse é o limiar motor. Então, tá vendo que tá pulando aqui. Então, esse é um dos parâmetros que a gente pode utilizar. E aí, quando chega essa contração, é que tá no limiar motor. Ali tá pegando o latíssimo do dorso, tá bom? Então, é a maneira de fazer a estimulação, ok? Alguns pacientes, dependendo do aparelho que você vai utilizar, às vezes não deixa chegar nesse nível do limiar motor, tá? Vou colocar aqui um outro, ó, agora mostrando no trapézio ali. Deixa eu aproximar. Tá vendo que tá mexendo lá, né? Então essa é o objetivo aí. Ok, voltando aqui. Então esse é o objetivo quando eu coloquei aquele slide de entrar no limiar motor, tá? Onde vai gerar essa contração, então, da musculatura. E aí um detalhe importante, pessoal, primeiro é o quê? É que às vezes o paciente, a gente tem que respeitar o limiar do paciente. Então, às vezes alguns pacientes, você começou a perceber a estimulação, às vezes nem chegou naquele limiar motor e ele já vai estar sentindo um incômodo, né? Então a gente tem que respeitar isso. Há uma tendência de atenuação ali, né? De habituação, e a gente pode ir aumentando então esse estímulo, tá? Um outro questão que eu tenho que estar atento é que esse limiar motor, ou essa percepção que chegou no limiar motor, ocorre
mais quando a gente estimula a musculação, a musculatura, né? São nos músculos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente também pode agulhar articulações, ligamentos, tendões. Então, áreas mais tendíneas, articulares, a gente não vai perceber, né, a agulha pulando ali daquela maneira como eu mostrei, tá bom? O objetivo de chegar no limiar motor é que a gente consegue explorar mais a liberação dos opioides, né, daqueles efeitos analgésicos ali que a gente falou, e também tem um efeito local mais importante com o músculo, tá? Gerando essa contração ali. Deixa eu mostrar um outro slide aqui, que agora a gente vai falar justamente dos parâmetros, tá? Que é uma outra coisa importante aí que muita gente pergunta, tá? Deixa eu mostrar o slide dos parâmetros aqui primeiro. E aí, mais uma vez aqui. Ok, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas tem lá, frequência, né? Aí vai depender do aparelho. Tem aparelhos que eles já vêm com a frequência automodulada ali. Mas uma frequência interessante seria de 2, 15 Hz, 100 Hz são as mais comuns. Tem alguns que usam 4, 10, também são frequências usualmente aí, são muito utilizadas. A duração de pulso, né, ou a largura de pulso de 150, dependendo, né, até mais, aí chegando a 250, então a partir de 150. A modulação da corrente depende do aparelho, tá? Tem aparelhos que vai chamar de denso dispersa. No TENS aí o VIF pode ser utilizado, o TENS acupuntura, o TENS convencional aí também, tá? Que ele é mais... o VIF, por quê? Porque ele vai variar a frequência. A intensidade tentando chegar no limiar motor, que eu falei, e o tempo aqui de pelo menos 20 minutos, tá? Então esse seria aí alguns parâmetros que a gente tem, tá bom? Então vamos entender algumas questões aqui. A maioria dos aparelhos ele vai ter o módulo contínuo ali, né? Que é o TENS convencional. Então se eu não tenho no aparelho esses outros recursos que eles podem variar a frequência, eu vou escolher talvez frequências mais altas, e eu vou mostrar o porquê, tá? Que seria de 100 Hz ali, ou frequências mais baixas. O que a gente convenciona aí é que geralmente para dores mais agudas seriam frequências mais altas, e para dores crônicas frequências mais baixas, tá? Isso uma maneira muito simplista aí da gente raciocinar, mas poderia pensar por esse prisma. Mas eu vou mostrar daqui a pouco um outro slide, talvez vai clarear um pouquinho mais os mecanismos fisiológicos aí da eletroestimulação, tá? Então eu posso usar contínuo, e aí se o meu aparelho ele não vai variar essa frequência, eu posso usar, por exemplo, 20 minutos em uma frequência mais alta e 20 minutos numa frequência mais baixa. Quando o aparelho ele tem essa possibilidade de modulação de corrente, aonde a próprio aparelho vai fazer essa alternância de frequências mais altas e frequências mais baixas, esse é o ideal para analgesia, porque potencializa o efeito analgésico, a liberação de opioides. Eu vou mostrar então no próximo slide ali que frequências mais altas, perto de 100 Hz, liberam alguns tipos de opioides e frequências mais baixas liberam outros. Ou seja, quando a gente faz essa alternância de frequência, eu exploro um espectro maior de opioides. Consequentemente, eu consigo então ter um efeito analgésico muito maior, tá bom? Então, aí depende do aparelho, como eu falei, o nome que vai estar falando ali pode ser denso dispersa, pode ser VIF, né? E aí você tem que olhar, se não vier, alguns aparelhos já vêm falando ali o quanto que está variando, ele já mostra no próprio aparelho, outros você vai ter que ver o manual do aparelho ali, que ele vai te falar
o quanto que o aparelho ele consegue alternar nessa modulação de corrente que ela já alterna automaticamente, tá bom? Então esses são alguns detalhes importantes. Outra coisa é a questão do tempo, tá bom? No agulhamento manual, e aí eu detalho mais isso no curso, a gente pode agulhar, por exemplo, em 3 minutinhos ali e retirar a agulha. Mas quando eu decidir, não, esse paciente, para essa situação, eu vou usar eletroestimulação. Aí eu já tenho que pensar em tempos maiores, tá? A partir de 20 minutos, para eu poder, então, ter um efeito mais duradouro, mais profundo ali da eletroestimulação. Então tá vendo que todas essas informações que eu fui passando para vocês aqui nessa live, elas são dicas importantíssimas para você utilizar a eletroestimulação de maneira satisfatória. Então não adianta colocar os eletrodos lá e estimular por 2 minutos. Você não vai ter muito efeito ali, tá? Então todas essas informações, elas devem estar presentes ali na sua cabeça, né? Já gravadas e para você usar na hora que for tomar a decisão clínica, tá? Então esse paciente, ele é indicado ou não para eletroestimulação? A região onde eu estou pensando colocar, os eletrodos vão ficar fixos ou não? Tem como eu aproximar da área sintomática ali os eletrodos para fechar um circuito? Eu não vou estar colocando de um M-corpo para o outro, né? Então o aparelho que eu tenho tem quantas saídas, né? O tempo que eu tenho com esse paciente, eu tenho pouco tempo com ele? Não, eu tenho um tempo que eu consigo usar a eletroestimulação. Então, tudo isso são informações que você deve levar em consideração para a tomada de decisão clínica, tá bom? Então, eu vou mostrar agora o slide que eu falei, que ele é um slide chave aí para a eletroestimulação. É um slide simples aqui, mas que mostra justamente o porquê que a gente vai tender a usar a eletroestimulação variando as frequências. Então segue a setinha aqui, ó. Eu tenho aqui a frequência 100 Hz até chegar a 2 Hz lá, ó. Tá vendo? E aí eu tenho os opioides que são liberados a cada frequência. Então, por exemplo, a 100 Hz aqui, ó, vai liberar o que? Dinorfina, endormorfina, CCK8 e orfamina, tá? São os opioides aí. A 60 Hz são outros opioides. E aí, por exemplo, a 2 Hz que eu falei, né? Nós temos lá encefalina e beta-endorfina. Então, se o meu aparelho ele vai variar de 2 a 100 Hz, o que eu estou liberando ali, ó? A 2 Hz, quando ele vai para essa frequência, eu libero encefalina e beta-endorfina e ainda a endormorfina, né? E quando ele vai a 100 Hz, foram os outros que eu falei. Ou seja, eu potencializo, eu aumento o espectro aí de opioides que eu posso liberar, tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram entender aí o princípio. Como eu volto a falar, não quer dizer que eu não posso usar a corrente contínua, que ela não varia muito, eu posso utilizar, até porque às vezes alguns pacientes podem sentir um pouco de desconforto com essa alternância aí de frequência, tá? Mas a grande maioria aceita bem, tá, pessoal? Não tem muito problema nesse sentido, ok? Então, se você... né, e a maioria dos aparelhos permitem isso, né, essa corrente que já vai variar, mas caso o seu aparelho não tenha, né, vamos supor que o seu é simples ali, você quer já começar a fazer eletroestimulação, você então pode fazer essa estratégia que eu falei, 20 minutos a 100 Hz, depois desliga o aparelho, né, no mesmo local, só muda a modulação para 2 Hz, e aí liga o aparelho de novo, e aí você estimula por mais 20 minutos, tá? Então, dessa forma, você tem, então, a exploração, vamos dizer assim, né? Tá explorando mais a liberação de alguns opioides a 100 Hz e a 2 Hz eu
libero outros opioides, tá bom? Pessoal, essas são algumas informações preciosas que eu queria passar para vocês. Só vou finalizar falando de uma das técnicas que a gente pode associar, que são técnicas avançadas aí de agulhamento, que ela é uma técnica que se popularizou muito no Brasil, que é a auriculoterapia. Porém, da maneira como eu trabalho, ela é baseada muito na ciência, no que tem se estudado aí sobre a neurociência e relacionada à inervação que a gente tem na orelha, tá? Então, na região da orelha, essa região aqui de cima, ó, que é a concha cimba e concha cava, né? Essas duas regiões é a inervação do nervo vago. E o nervo vago, pessoal, cada vez mais tem sido estudado e associado a várias funções importantes quando a gente modula ele, né? Então, por exemplo, essa regularização do sistema nervoso autônomo relacionado a estresse, dor crônica e outras disfunções tem muito a ver com a regularização do nervo vago. Então, nós temos um ramo do nervo vago que vai inervar a orelha. E aí muitas das respostas de analgesia, de efeito analgésico da auriculoterapia está associado à estimulação do nervo vago. Não só para isso, para outras questões também, mas é uma outra possibilidade que eu uso bastante no consultório, essa estimulação, tá? Na literatura a gente não tem consenso ainda dos parâmetros da eletroestimulação, mas você vai usar uma agulha menor aqui e fechar o circuito nessas duas áreas, né? Concha cava e concha cimba. E aí você vai estimular também ali pelo menos 20 minutos, ok? Quais são os parâmetros que a gente tem? Então, algumas literaturas falam em largura do pulso de 20 microsegundos ali e a frequência de 8 Hz. Já outros artigos trabalham com 250 de largura de pulso e 25 Hz de frequência. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse de 250 e 25 Hz, tá? E vai ter estudos também, então são 3 parâmetros aí que se tem nos estudos. Aí, como eu falei, não tem consenso ainda. Um outro parâmetro que eles usam é 500 milissegundos ali de largura de pulso, microsegundos, né? E 25 Hz de frequência, tá? Então aqui eu mais uso é a frequência de 25 Hz com 250 de largura de pulso. Isso para a orelha. Aí já na orelha aqui, pessoal, nós vamos usar então a corrente contínua, tá? Ou o TENS convencional. Aí já não vai ser aquela que alterna, tá bom? Então um outro macetezinho aí para vocês. E aí você pode potencializar muito o efeito do agulhamento para analgesia, pacientes de fibromialgicos, né? Que o sistema nervoso autônomo ali tá bagunçado. Pode associar técnicas de meditação, né? Ou seja, efeitos bottom-up, né? Ou seja, da periferia para o centro, e trabalhar técnicas associadas que vão top-down, né? Ou seja, do centro para a periferia. Então, as técnicas de agulhamento, pessoal, elas casam muito bem com qualquer tipo de terapia aí que você pode fazer. Ou seja, é uma ferramenta muito poderosa que você pode ter nas mãos para o agulhamento. Então, voltando a falar, pessoal, se você ainda não se inscreveu na nossa imersão, né, que vai acontecer do dia 28 de julho a 2 de agosto, né, já coloca aí no celular às 20 horas, às 8 horas da noite. Nós vamos iniciar então essa imersão, né? Todos os participantes vão ganhar um certificado de participação. Então, no link na bio aí da Cefisa, vocês podem se inscrever. Então, nós já somos aí mais de 4.000 inscritos. Não percam essa oportunidade, né? Compartilha aí com seus colegas, porque é uma oportunidade ímpar, né? De vocês aprenderem um pouquinho mais ou aprofundarem mais sobre essas técnicas, né, de agulhamento que podem ser um diferencial muito grande no seu dia a dia no consultório, tá bom? Inclusive, pessoal, nós vamos ter outra live essa semana, na quarta-feira, que eu vou falar justamente disso, de como nós podemos
otimizar ou potencializar, né, os resultados que nós temos no dia a dia clínico com o dry needling, né, as técnicas de agulhamento, ok? Vou abrir um pouquinho agora para algumas perguntas que vocês talvez tenham aí relacionadas ao tema de hoje, né? De eletroestimulação, né? Se ficou alguma dúvida aí. Essa live vai ficar gravada aí pelo Instituto Cefisa, tá bom? Então, valeu aí, pessoal. Todo mundo que se tiver pergunta, pode mandar aí. Isso, vários desses temas, né, vão ser abordados aí na imersão que a gente vai ter e no curso também, com mais profundidade, né, com mais detalhes. Então, todos os detalhes aí vão estar para vocês. A ideia que eu tenho, pessoal, é compartilhar conhecimento, né, realmente ajudar para que todos possam dominar aí as técnicas de agulhamento sem medo, com segurança e eficácia, tá bom? Então aqui está perguntando Line Massaro, a largura de pulso. Vou voltar aqui. Nas variações dos parâmetros, a largura de pulso também varia com a frequência. Como eu falei ali, quando a gente está usando... alguns aparelhos já vêm pré-modulados, por isso que eu falei que você tem que olhar o manual ali para saber. Alguns deixam você modular. Então lembra que a largura de pulso a gente usa a partir de 150, tá? Chegando, eu gosto de chegar até 250 ali. Então geralmente eu vou ficar nesse parâmetro. E a frequência eu posso mudar sem necessariamente mudar a largura de pulso, tá bom? Então quando eu estou a 2 Hz e depois eu quero ir para 100 Hz, eu às vezes não mudo a largura de pulso, ok? Acho que foi a pergunta aqui também, né? Foi essa do largura de pulso e largura da frequência, e a mudança da frequência, né? Isso, a ideia a imersão, né? É um aprofundamento que a gente vai ter nessa imersão de dry needling, e depois precisa fazer o curso, né, de formação, e aí sim você vai estar apta aí, viu, Kelly, para poder atuar com o dry needling, tá? Tem que fazer o curso de formação. Isso aí. O Juninho respondeu aqui. Isso. Perguntaram aqui sobre durante a imersão será mostrada a prática. Nós vamos ter uma das lives lá, eu vou demonstrar algumas coisas práticas para vocês, algumas técnicas de agulhamento. É claro que no curso a gente aprofunda mais, aí mostra todos os detalhes aí para vocês, tá? Mas na imersão sim, já a ideia é que uma das lives a gente consiga, né? A gente vai mostrar aí para vocês já visualizarem como que funciona a prática do agulhamento. Tá bom? O tempo de agulhamento sem eletroestimulação. Como eu falei, hoje, né, existem uma variação de possibilidades, tá? De tempo de agulhamento aí sem eletroestimulação. Podem ser agulhamentos super rápidos, e esse é o interessante do dry também, né? De você ter essa ferramenta no seu dia a dia clínico. Então, só para pegar essa pergunta, né? Às vezes você está... eu faço avaliação paciente com dor, trabalho com paciente com dor. Às vezes o paciente, na avaliação, você faz avaliação física, né? Você põe o paciente, expõe a ele ao movimento que dói, né? Então ele está ali todo cheio de dor, você às vezes exacerba essa dor porque você precisa testar. Então eu gosto às vezes de finalizar a minha avaliação já agulhando, fazendo alguma intervenção que alivia a dor. E aí, às vezes, para ter a resposta rápida, né? A gente na fisioterapia não tem muito ferramenta, né? E o agulhamento é essa ferramenta que eu tenho analgesia rápida. Então, sobrou ali, às vezes, 5 minutinhos, 10 minutinhos da avaliação,
já fechei ali a avaliação com o paciente, mas eu não gosto de mandar ele embora com dor. Então, às vezes eu posso agulhar de maneira rápida ali e já produz algum efeito analgésico, tá bom? E aí é claro que nas sessões seguintes eu vou adequar esse tempo. Então, o resultado não é igual de usar as placas separadas da agulha. Então, isso não é, né? A pergunta é se usar o dry needling com com a agulha ou com as placas, como eu falei, em separados ali, se o resultado é igual e o resultado não é igual, né? Então, se você quer fazer eletroestimulação ou eletro dry needling, né? Você tem que colocar os eletrodos em garra, né? Fixar nas agulhas e aí sim você tem o efeito desejado, que é superior ao efeito só das placas ali. Porque você não está tendo só teoria das comportas ali, você está tendo o efeito do agulhamento e ele produz efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, né? Coisas bem interessantes aí, tá bom? Vou responder aqui mais 3 perguntinhas para a gente poder encerrar. É uma pergunta bastante recorrente aí. A gente vai ter outras lives que eu vou falar sobre indicações, contraindicações, né? Mas é a questão da gestante. Então, a gestante ela pode fazer o agulhamento. Geralmente, as que eu já atendi, é mais no 6º mês, por causa de lombalgia. Então, a gente pode fazer, tá? Sem problema nenhum. Mas é claro que você vai fazer uma anamnese, ver como que está essa gestação, né? Alguns possíveis riscos ali do próprio processo gestacional que ela está tendo, se na gestação está tendo alguma intercorrência que você tem que ficar mais atento. Mas de maneira geral, a gravidinha, né, as grávidas, as gestantes, elas podem fazer, mas a procura geralmente é a partir do 6º mês, tá bom? Qual o tamanho das agulhas? O ideal vai depender muito do local, tá? Então, a que a gente mais usa é a 25x30, que é uma agulha meio que coringa, né? A gente consegue trabalhar dos pés à cabeça, mas tem agulhas menores e tem agulhas bem maiores. Então, depende muito da região, da composição corporal da pessoa e a gente vai usar o tamanho de agulha diferente, tá bom? Ok, pessoal, valeu aí pela paciência aí de vocês e me ouvir, foi um prazer estar com todos vocês, de poder compartilhar conhecimento. Então, mais uma vez, quem não se inscreveu aí na nossa imersão em Dry Needling, link na bio. Então, vai acontecer do dia 28 de julho a 2 de agosto e nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí sobre vários temas interessantes, tá bom? Relacionados ao Dry Needling, agulhamento. Então, acompanha aí que tem muita coisa legal para vocês, tá bom? Grande abraço e até quarta-feira.